E aí, seres divinos, que estejam todos bem dentro do possível, sejam todos muito bem-vindos na Mauri. Gente, como está o friozinho na cidade de vocês? Eu estou toda agasalhada de touquinha, luvinhas, para mais um episódio, um quadro do nosso amado e divino Evangelho Secreto da Virgem Maria, tá? Por Santiago Martim. Então eu convido a vocês se achegarem e vir participar do quadro Florescer Feminino, Essencial, Essencial Feminino. Arro, Mitacuiê, foi assim. Bora lá? Os temas já chegaram para dizer o nome certo. Então é o seguinte, galera, nós do canal Portal Estrela da Fé, né, dessa espiritualidade divina Portal Estrela da Fé, começamos na lua cheia anterior, um quadro chamado Florescer aqui no canal, tá? Que vem falar aí também do sagrado feminino, né? E unificando e também falando aí sobre o Evangelho da Virgem Maria, o Evangelho da nossa amada Maria Madalena também, né? Na visão de duas mulheres tão sagradas entre o universo mesmo do sagrado feminino e essas duas mulheres sagradas narrando e contando a versão delas, né? E com práticas de oráculos e de outros conhecimentos e meditações. Então, se você não assistiu ainda a introduçãozinha, corre e procura aí, tá bom? O primeiro episódio já está no canal, é longo e é isso aí, tá bom? Já avisando desde já, mas é uma conversa muito gostosa, tá bom? Então, vamos dar continuação, gente? Lembra que a gente parou em a ação de Deus contra os primogênitos dos egípcios. Então, nós vamos dar continuação hoje. Continuidade, desculpa. E vamos comentar um pouco e no final vamos ter uma praticazinha gostosa com a anciã, com as anciãs das 13 luas, tá bom? Continuando. Eu não entendia como podia vir um Messias que fracassasse no final. Os argumentos de minhas amigas, de meus primos e de meus antepassados, à exceção de meus pais, pareciam-me cheios de razão. Achava lógico que Deus interviesse a nosso favor, como já havia feito no passado, na época dos juízes ou dos reis, quando produziu um chefe poderoso que devolveu a liberdade e a grandeza de nossa pátria. Porém, como a meus pais não me dava prazer algum imaginar cenas de guerra e violência, de sangue e desolação, que forçosamente acompanharia essa liberdade, por mais gloriosa que fosse. Além disso, e agora a coisa já se complicava, parecia-me estranho e mais incomum ainda que o Messias tivesse que padecer em nome de todos, sendo ele inocente e nós culpados. Ou seja, então, como já foi dito no primeiro episódio, que além de Mãe Maria já saber dos seus valores e princípios e todas as positividades do Mestre Jesus, né, do seu filho Yeshua, ela não, e já sabia também das coisas que ele ia passar, assim, e ela já tinha essa visão, ela já era como se ela já tivesse a intuição bem aflorada, né? E soubesse de tudo o que estava acontecendo. Ela não queria acreditar que um Messias
um ser tão bom, que ia trazer tão luz, ia sofrer e padecer tanto. Então essa parte ela também não aceitava, né? Sentia fortemente que naquela noite o Senhor esperava algo de mim. Minha resposta foi positiva. Disse-lhe que por mim as coisas se fariam de acordo com a sua vontade e não segundo meus cálculos e previsões. Então ela já sentia esse chamado, ela sentia que alguma coisa estava para acontecer, só que ela não sabia exatamente o que era. Então ela sentia fortemente que naquela noite o Senhor já esperava algo dela, né? E a resposta dela foi positiva e falando, seja feita a sua vontade, né? Lembra? Tem até uma parte na oração, seja feita a sua vontade. E não segundo os cálculos ou as previsões dela, mas enfim. Portanto, se ele, Yahvé, resolvera que as coisas iriam se desenvolver a seu modo, eu aceitava, e como em ocasiões anteriores, ofereci-me para ajudar no que fosse possível. Sabedoria de antemão, que tudo o que eu fizesse seria pouco, jovem como era e a ponto de casar-me brevemente. Então ela já estava de casamento marcado, né? Foi quando tudo ocorreu. Não havia pronunciado meu último sim, quando meu pequeno quarto se encheu de luz. Olha que maravilhoso o quarto de mãe Maria. Eu costumo dizer, estou me arrepiando e não é de frio, porque eu não estou, tá frio, mas eu não estou com frio no momento. Isso, me arrepiei dos pés à cabeça. Então tá, vamos lá. Não havia pronunciado meu último sim, quando meu pequeno quarto se encheu de luz. Estava ajoelhada com minha roupa modesta presa acima dos joelhos para não rasgá-la, quando ele apareceu. Confesso que não me assustei. Bem, me assustei sim, mas se tratava de um medo que não era medo. O fato é que ali estava ele, belo e luzidio, doce e cheio de paz. Nunca me ocorreu que fosse um enviado do maligno, pois a paz que dele emanava era representativa apenas de Deus. Aliás, este fruto eu já saboreara antes, quando rezava e passava as longas horas livres das tardes de sexta-feiras entre as oliveiras ou em meu quarto. Com todo respeito e licença ao secretismo religioso, Exu e Babá Oxalá. Essa mesma paz, a de Deus, encontrava profundo eco em mim. Sua paz e minha paz se entrelaçavam, como se em meu interior nunca tivesse existido outra coisa que a harmonia divina, uma paz semelhante à que esse mensageiro do Senhor emanava. Estou me referindo ao anjo Gabriel. Não só era belo e cheio de paz, mas também falava. Se tivesse permanecido calado, talvez eu tivesse brincado com ele, pois era grande minha sintonia entre sua alma e minha tranquilidade. Porém, quando começou a falar, assustei-me um pouco. Não porque sua voz fosse feia, mas o que me disse me deixou perplexa. Então, gente, aqui nós lemos que o anjo Gabriel foi visitar Maria naquela noite, né? E essa paz era uma paz tão profunda e harmônica que ela sentia medo, entre aspas, mas não era um medo de medo, ai meu Deus, né? Era um medo... Como que eu posso dizer? Talvez uma... não vou falar ansiedade, mas talvez ai meu Deus, me fugiu a palavra, talvez não seja para me falar. Enfim, não era aquele medo de que, ai meu Deus, algo ruim está acontecendo. Não, porque a paz que ela sentia era muito grande em relação a isso. Aí me fez lembrar muito da paz de Pai Oxalá, que é maravilhosa também. E o anjo Gabriel lhe disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Foram suas primeiras palavras.
mente era de provocar espanto, o que significava cheia de graça. Não estávamos todos sob o efeito do pecado original, como nos ensinavam na sinagoga? Não seria, pois, um convite à soberba? Não me havia deixado enganar com sua aparente espiritualidade? Ele se deu conta em seguida e tentou tranquilizar-me. Não temas, Maria, porque encontraste graças diante de Deus. Irás conceber em teu ventre e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Reinará sobre a casa de Jacó pelos séculos e seu reino não terá fim. Arro! Na verdade, não eram palavras muito tranquilizantes. Gente, mas imagina a mãe Maria recebendo aquela notícia, né? É compreensível de mulher, né, para uma mulher, que na época era uma mulher, com todo respeito, claro, e hoje essa mãe maravilhosa, a que eu tenho muita honra e muito respeito ao falar dela. Muito respeito. Aqui dentro. E seu reino não terá fim. Na verdade, não eram palavras muito tranquilizantes. Dizia-me, não temas. O anjo então dizia para a mãe Maria, não temas. Mas o que vinha em seguida era mais sério e preocupante ainda. Sem dúvida, acostumada a responder com um sim a tudo que Deus me pedia, eu já com a certeza íntima que tinha de que aquele era um mensageiro seu, nem pensei no problema em que me metia, nem nas consequências que poderiam resultar do fato de eu já estar de uma maneira ou de outra casada, ou pelo menos comprometida com José. Já lhe ia dizer que sim, quando o sexto sentido que possuem as mulheres, olha que sagrado isso, me arrepiei de novo, quando o sexto sentido que possuem as mulheres me levou a fazer uma pergunta. Minha mulherada, usem o sexto sentido de vocês. Fica a dica. Uma espécie de prova para certificar-me de que, em verdade, o Senhor Todo-Poderoso era quem enviava aquele mensageiro. Disse-lhe, como ocorrerá isso, se eu não conheço o varão? Não se tratava de algo sem importância. Para mim, isto era fundamental. De fato, ou se resolvia esse ponto, deixando claro que eu não me veria forçada a fazer nada que não tivesse de acordo com os preceitos de uma jovem honesta. Eu não poderia estar segura de que o que me oferecia vinha diretamente de Deus. Ou seja, além dela escutar o sexto sentido dela e ela fazer a pergunta dela, ela deixa bem claro que ela não era obrigada a nada. Então, fica outra dica aí, mulherada. Deus não poderia contradizer Deus. Deus não poderia ter semeado em minha alma, durante toda a minha vida, uma necessidade de pureza e de consagração, para depois conduzir-me por caminhos contrários. E como aquilo sem dúvida era coisa sua, isso se também vinha de suas mãos, forçosamente deveria estar em perfeita sintonia com o anterior. O anjo Gabriel soube dissipar todas as minhas dúvidas. O Espírito Santo descerá sobre ti, afirmou, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso aquele que nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Estas últimas palavras colocaram tudo em seu devido lugar. Eu continuaria mantendo minha virgindade e minha pureza de alma e de corpo,
sem ter que passar por situações que causavam repugnância, não só a mim, como a toda qualquer moça honrada. É que meus pais haviam dito muitas vezes que eu nunca deveria aceitar isso de que os fins justificam os meios. Por mais que fosse um lema muito usado, principalmente na hora de realizar negócios lucrativos, ou quando se queria justificar a violência contra os romanos. Tá bom? O fim era, neste caso, o melhor, ou ao menos assim se apresentava, deixar que nascesse nada menos do que um Messias. Porém, eu queria assegurar-me de que também os meios e a forma final de como aconteceriam os fatos seriam corretos. Basicamente, se assim não ocorresse, eu saberia de imediato que por trás disso não se encontravam os desígnios de Deus. O Senhor não se contradiz, não diz hoje sim e amanhã não. Ele é sempre um sim grande, nobre e permanente. Além do mais, a situação não era tão diferente do assunto sobre o qual eu estava meditando antes, que o enviado de Deus enchesse com sua luz meu pequeno quarto. O povo de Israel, meu povo, queria um libertador a todo custo. A meus pais e a mim própria parecia que neste, a todo custo, havia algo que não se encaixava muito bem com a bondade divina. Nós também desejávamos que viesse o Messias para nos libertar do jugo estrangeiro, porém não a qualquer preço, não ao preço de ódio, da guerra, da violência. Ainda estava tecendo essas conjecturas quando o anjo voltou a falar. Quem sabe pensava que eu não tinha mais dúvidas. O fato é que acrescentou: olha, também para Isabel, tua parente que concebeu um filho em sua velhice, e este já é o 6º mês daquela que chamam estéril, porque nada é impossível a Deus. Me arrepio de novo. Arrou. E ela continua relatando: não havia necessidade deste argumento, porque eu já estava decidida. De modo que, para evitar que suspeitasse de minha vontade de aceitar o que Deus me pedia, precipitei-me a dizer-lhe o que gritava meu coração desde o primeiro momento: uma espécie de consentimento matrimonial, um sim quero, que saía de mim com tanta força que inclusive me assustou, porque não estava acostumada a ímpeto semelhante. Eis aqui a escrava do Senhor, disse-lhe, faça-se em mim segundo sua palavra. Então Gabriel foi embora, sorriu-me e se foi. Senti algo como um beijo em minhas mãos, como o roçar das asas de um pássaro suave e doce. Porém, o melhor foi o seu sorriso, durante todo o tempo que durou nosso encontro. Pareceu como se ele estivesse nervoso, mais ainda do que eu. Sua atitude era de expectativa de alguém que teme que possam duvidar de seu pedido e se joga todo nele. Depois compreendi que não só ele, mas também a criação inteira dependia de minhas palavras naquela noite de primavera. Todos aguardando que uma insignificância como eu, uma menina de 15 anos, que apenas começara a ser mulher, desse permissão ao Todo-Poderoso para inaugurar uma nova criação, uma nova aliança, uma história de amor definitiva e eterna com um povo no qual cabiam todos os homens. O fato é que eu disse sim, disse ao mensageiro para levar o recado ao Senhor. Não pensei demais nas palavras exatas. Foram as que me saíram da alma naquele momento. Já se sabe como são estas coisas. Se dessem tempo, comporias uma bela oração, e inclusive tu a encomendarias a um rabino ou a um homem versado em letras. Mas assim, de repente, a uma pobre adolescente de aldeia só ocorreu usar a linguagem simples e vulgar, a que estava acostumada, sem adornos nem sofisticação. E me faz lembrar de um ditado que fala assim:
Deus não escolhe os capacitados, mas capacitam os escolhidos. Arro. Por isso falei em escrava, entre aspas. Eu não era escrava. Meus pais eram livres e tínhamos a dignidade e desejos de liberdade que sempre caracterizam nosso povo, indômito entre os indômitos, e muito zeloso de suas tradições. Eu era e sempre fui contra a escravidão. Por mais que algumas pessoas do povoado tivessem escravos em suas casas, e que outros dissessem que sem a existência dos escravos nada funcionaria. Sob o ponto de vista econômico, em minha casa, isso de usar maus meios para bons fins nunca nos agradou. Como nunca nos chegou a convencer o mal menor, de quem falavam alguns, geralmente para justificar algo injustificável. Gente, é tão atual, né? Enfim. Contudo, na hora de expressar meu consentimento, falei aquilo de escrava. Pode parecer uma bobagem, um contrassenso, inclusive, uma vez que eu era contra a escravidão. Porém, tão pouco me arrependo, apesar de terem se passado tantos anos e de eu ter... Ai, gente, perdão. Porém, tão pouco me arrependo, apesar de terem se passado tantos anos e de eu ter meditado muito sobre isso. Não só respondi prontamente, sem pensar, como também, se agora tivesse que repetir tudo de novo, eu diria o mesmo. Quero ser escrava do Senhor, somente do Senhor, isto sim, porém dele, com todas as minhas forças. Ser sua escrava não significa não possuir dignidade nem carecer de liberdade, mas sim colocar minha liberdade a seu serviço e confiar minha dignidade aos seus cuidados. Ele sabe cuidar de mim muito mais do que eu mesma. Não fosse assim, aí estão tantos que se dizem livres e, no entanto, são escravos do vinho ou de vícios muito piores. Eu vivo por ele e para ele. Fui eu que escolhi, ninguém impôs nada, livre-arbítrio, Mãe Maria escolheu, tá bom? Fui eu que escolhi, ninguém impôs nada. Quando me foi pedida a permissão para que pudesse nascer o Messias. Porém, devido à liberdade que tenho, digo-lhe, aqui me tens, sou tua escrava, podes fazer de mim o que quiseres. Me abandono em ti, utiliza-me para os teus fins, e só peço que sejas tu a cuidar de mim. Sou obra de tuas mãos, e não desejo outra coisa que ser um espelho que reflita tua glória e teu prestígio. Sou a escrava do Senhor, sou sua esposa, sou a mãe de seu filho. Porém, esta é outra história, querido João, que te contarei amanhã. Então, aqui Maria fala muito bem que sempre que ela meditava e tudo mais, foi ela quem escolheu. E, gente, e eu falo, tem uma coisa que Deus não tomou ela à força não, tá? Foi o livre-arbítrio, ela que escolheu. Senão Deus não ia obrigar. E eu sempre digo assim, fala assim, não vem ao pai senão ao filho primeiro. E eu sempre costumo falar que também para chegar no filho, tem que ir pela mãe também, né? Porque a mãe é muito sagrada, sim. Mãe Maria é muito sagrada. E Jesus honrou muito ela e honrou muito esse sagrado feminino, inclusive. E... Ai, gente, eu tô me arrepiando. Eu falei, isso caiu a fotinho dele aqui, ele tá aqui, eu vou colar, ó. O sorrisão de estrelas, ó. Axé, arro, Itacuieu e assim. Então, Maria é muito sagrada. Ele não viria se ela não quisesse, entendeu? Arro. Então vamos honrar aí essa mãezona, esse sagrado feminino. Não é verdade?
Então, o próximo, como diz nossa Divina Mãe, que ela falou para o querido João que contarei amanhã, então se inscreva, curta, compartilha. E no próximo capítulo eu conto mais um pouquinho dessa sagrada história do Evangelho Secreto da Virgem Maria, tá bom? E vamos agora ver o que as nossas amadas mães anciãs têm para nos revelar nessa noite de lua cheia maravilhosa. Ahá! Fica aí, hein? Super especial, você vai escolher aí na tua tela entre a coruja 1 ou a coruja 2 e boa sorte! Vamos ver o que as mães anciãs têm a dizer para você nessa noite maravilhosa de lua cheia. Uou, para você, meu irmão ou minha irmã que escolheu a primeira coruja, saiu a quinta anciã, a guardiã do silêncio. Quinta alunação, maio, raio preto. Atributos: silêncio, plenitude, escuta do coração, empatia, observação, discernimento, compaixão, quietude. A guardiã do silêncio ouve, percebe e sente os nossos corações, o nosso intento falado, nosso sonho não expressado, nossos desejos. A sua cor é preta, buscando respostas às perguntas, quer sejam individuais ou coletivas. Oferta medicina Seneca do Chi-Wei, que pode ser traduzida como estado de quietude para ouvir sua voz interior e trazer potencial energético suficiente para realizar a sua história pessoal através da voz da sua verdade. Esta anciã nos mostra o caminho tortuoso de querer falar o tempo todo e assim não podemos ouvir nem a nós e nem ao outro, bloqueando a energia e com isto o conhecimento de nosso próprio crescimento. Os mensageiros que ela envia em nosso caminho são os aliados da natureza, dos espíritos ancestrais, dos instrutores e mestres e do mais profundo do nosso ser de luz, formando a consciência una que interage com o todo a partir da fonte primordial. Você tem silenciado para escutar a tua canção? Você reserva um tempo para a conexão com seu santuário interior? Você escuta e segue sua intuição? Que aspectos seus impedem você de ouvir a voz silenciosa do seu coração? Vamos para a oração dessa mãe, dessa avó anciã? Concentre-se. Agora feche os olhos. Amada avó, guardiã do silêncio do profundo feminino, mãe ancestral, grande senhora, entre o crepúsculo e a alvorada, eu invoco a tua presença, para que eu possa silenciar e escutar todas as verdades, e encontrar em meu ser terra fértil para conceber o que sou. Na essência divina, como menina, mãe e anciã, como guardiã do grande mistério sobre o que tem de mais sagrado. Nas espirais da feminilidade profunda, aguardo teu sussurro pela cura de todas as relações.
Gratidão, vamos agradecer, gratidão, gratidão, gratidão. Arro, mitakuye oyasin. Então medite durante até a próxima lua cheia, a quinta lunação, a guardiã do silêncio, raio preto, tá bom? Arro, gratidão. Arro, olha que a sétima anciã, arro, tá querendo passar uma mensagem muito forte, que ela tá saindo bastante aqui no canal, hein? Olha que conexão linda. A sétima anciã é a guardiã do amor incondicional e da sexualidade sagrada, tá bom? Ela é a sétima lunação de julho, o raio é amarelo. Atributos: mãe nutridora das crianças, guardiã, prazer, sexualidade, sensualidade, esperança, amor incondicional, cura, sagrado em tudo e todos. A guardiã do amor incondicional e da sabedoria sexual nos ensina que toda ação física é tão sagrada quanto o crescimento espiritual. Elas nos mostram como amarmos o nosso corpo e honrar os prazeres da natureza humana. Comer, respirar, dançar, caminhar, fazer amor, meditar e fazer tudo com alegria e leveza. Por amar todas as coisas sem condições, é a guardiã das crianças, perpetuando a alegria dentro da sua criança mágica e da criança de todos. Ela oferta o amor às crianças com a finalidade delas descobrirem a vida. Gente, axé. Guiadas eternamente na elevação dos seus jovens corações. Ela ensina a criança dentro de nós a aceitar o amor e doar o amor e a encontrar os caminhos para amar a si mesma e a verdade acima de tudo. Conectada com a voz sol e com a cor amarela, ama todos os seus filhos sem julgamentos e nos instrui a manifestar o conceito do livre-arbítrio na sua forma mais pura. Sua principal compreensão é de que vamos evoluir não importa o que acontecer e nos mostra como aprender a nos honrar, a nos cuidar, a nos amar e nos dar prazer na fonte da chama do puro amor eterno. Fale com sua beleza. Quantas vezes se tornou bela só para você, bela ou belo só para você? Você vive o amor de forma plena? O que está te impedindo de amar a si mesma ou a si mesmo? Como você vive seus relacionamentos? Que lindo, hein, gente? Arro! Vamos para a oração dessa grande anciã? Então, respira lento e profundamente, fecha os olhos e vamos lá. Amada avó, ó guardiã das crianças, do bálsamo do perdão e amor incondicional, Mãe ancestral, grande Senhora, eu invoco a tua presença. Mostra-me como amar além do meu medo humano, superando o véu das lágrimas. Ensina-me a alegria, as alegrias da vida, a como viver o prazer nas minhas relações afetivas, com respeito e desapego. Ensina-me a ver além dos julgamentos e preconceitos. Amando a verdade em todos os seres, ensina tuas crianças a amar, a curar os corações partidos, pela cura de todas as relações. Gratidão, arro, mitakuye oyasin. Eu que te agradeço, amada e divina Mãe Anciã, agradecendo a todas as anciãs que estiveram aqui dando a sua mensagem, para quem escolheu a número 1 ou a número 2, ok? Um beijo no coração, arro! Namori, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhem. Achei. Oi, meus irmãos, tudo bem? Eu tô aqui agradecendo a Virgem Mãe, agradecendo as mães anciãs, super emocionada, né? E assim eu vou encerrando o capítulo de hoje. Gratidão a todos os novos inscritos e a todos os que ainda vão se inscrever e a todos os inscritos, desde o primeiro até os atuais. Gratidão.
Sejam todos muito bem-vindos. Somos todos irmãos. A emoção toma conta e eu começo a chorar por essa energia tão sagrada. Arro, mitacuye, oiasim, de todo o meu coração, por todas as nossas relações. Gratidão. Adupé axé, na Maori.